Quando estás a começar qualquer tipo de negócio de serviços B2B, tu vais precisar de Trust Factors, mas ainda não os tens. E por isso é que a primeira venda vai ser sempre mais difícil, porque vais ter que trabalhar muito mais e partir muito mais pedra até conseguires convencer alguém a pagar, ou pelo menos a começar a trabalhar contigo mesmo só depois paga no futuro, porque ainda não tens provas concretas que realmente consegues fazer aquilo que dizes que vais fazer. E a isto chamam-se Trust Factors. Os Trust Factors são pequenos assets, pequenos ativos, pequenos recursos que tu vais tendo e vais colhendo ao longo da tua jornada de empreendedorismo, que aumentam a tua prova social e fortalecem o teu posicionamento enquanto autoridade no espaço. E há vários Trust Factors, uns com impactos maiores, menores e diferentes uns dos outros. Um Trust Factor em si é a tua própria experiência enquanto empreendedor, quantos anos é que já estás no mercado, a tua própria faturação, mas para o lado do cliente, aquilo que mais interessa é que outros cenários semelhantes ao meu é que tu já conseguiste dar a volta e já conseguiste ter bons resultados. E por isso no vídeo de hoje eu apresento os 5 principais Trust Factors que nós nos apercebemos serem mais eficazes depois de ajudarmos centenas de departamentos comerciais. E o primeiro, para quem está a começar, é um simples lead magnet. Caso não saibas, um lead magnet é um recurso gratuito que tu podes criar, um PDF, um curso, um guia, uma planilha gratuita, whatever, que resolva um problema específico que o teu serviço resolve, mas sem cobrar absolutamente nada. Isto é melhor do que não teres nada e quando estás a começar não vais poder estar a utilizar case studies e logotipos de clientes e por aí fora, já vamos falar sobre isso. Ao mesmo tempo, posiciona-te como uma autoridade porque tu estás a acrescentar valor ao lead que está do outro lado sem lhe pedir absolutamente nada de volta. E isto facilita muito mais depois a conversão, porque ele vai pensar, se ele já me está a acrescentar este tipo de valor gratuito, imagina o que é que eu conseguia ter se eu pagasse e tivesse então acesso ao que está do outro lado desta parede. E portanto, o primeiro Trust Factor tu podes começar a utilizar no teu negócio se estiveres a dar agora os primeiros passos, é simplesmente recursos gratuitos, lead magnets, acrescentar valor. Como é que tu podes fazer isto? Eu tenho um vídeo específico a explicar passo a passo como criar o teu primeiro lead magnet, mas basicamente é perceber as 10 principais dores que o teu serviço resolve, pegares numa e decidires resolvê-la de A a Z sem cobrar absolutamente nada e depois transformares isso num PDF, numa planilha, num curso gratuito, como te apetecer. Segundo Trust Factor, e isto vai por ordem cronológica, digamos, no sentido em que, para alguém que já tem centenas de clientes satisfeitos e bastantes resultados para mostrar. Portanto, começas com os free assets, começas com estes lead magnets, não tens case studies para alavancar, e depois o próximo passo pode ser logotipos. Os logotipos de clientes é algo super simples, não há grande ciência, à medida que tu vais fechando clientes é simplesmente pedires autorização, ou até mesmo no contrato que tu assinares com os clientes de prestação de serviços, teres uma cláusula que te dá o direito de, após a autorização do cliente, utilizares o logotipo e a imagem dessas empresas para os teus próprios materiais promocionais e isto depois vai-te permitir ter o logotipo deles no site, ter o logotipo deles na apresentação de vendas e poderes falar sobre estas empresas ao longo do teu ciclo de vendas, em vez de estar simplesmente a falar sem pedir autorização. E nós próprios já cometemos esse erro, não tínhamos tido grandes problemas, mas que isso simplesmente deixa os clientes desconfortáveis, porque quando estás a começar podes simplesmente tomar como garantido e assumir que é super ok utilizares a imagem das outras empresas, mas tem muito mais do que se lhe diga e as imagens das outras empresas, esses empresários demoraram décadas e décadas a construir, não é para ser simplesmente utilizado sem qualquer tipo de contexto ou sem qualquer tipo de autorização. Portanto, pede autorização aos teus primeiros clientes que fechares, cria uma secção no teu site ou uma secção na tua apresentação de vendas com esses logotipos. Durante o teu ciclo de vendas, fala sobre esses clientes, fala sobre a relação que tens com eles, fala sobre o trabalho que estás a desenvolver, mesmo que ainda não tenhas chegado e que tenhas fechado esses clientes recentemente, ainda não tenhas chegado ao ponto da relação que tens grandes resultados para mostrar, sabes que o cliente está minimamente satisfeito, fala sobre eles, não há mal nenhum desde que tenhas autorização, como é óbvio, por escrita desses clientes. Terceiro Trust Factor, case studies escritos. Há vários tipos de case studies que tu podes criar, o mais fácil é um case study escrito onde tu escreves o cenário, onde tu dás uma pequena contextualização sobre a empresa, a dor que eles tinham antes de trabalhar contigo, qual é que foi a solução que vocês montaram para resolver essa dor e o resultado final após resolverem essa dor. E esta é assim a estrutura geral de um case study minimamente valioso que vai então transmitir a confiança que tu precisas para usares isto como um Trust Factor. Mais uma vez, sempre pedindo autorização ao cliente se ele está ok em partilhares esse case study, escreves o case study, depois mostras, olha, eu estava a pensar utilizar os vossos resultados e o vosso case study no nosso ciclo de vendas para conseguirmos ajudar mais empresas como a vossa a terem o vosso tipo de resultados e todos crescermos em conjunto. Gostámos bastante do trabalho que viemos a desempenhar e, portanto, achamos que seria extremamente valioso partilhar isto com o resto do mercado. Vocês estão ok com isto? Este foi o texto que nós escrevemos. Existe alguma mudança, alguma coisa que vocês concordam mais ou menos? E apresentarem isso às vossas leads vai começar a ser game changer. E este é o Trust Factor que vocês vão começar a ver mais resultados exponenciais. Vai ter uma diferença mais exponencial face
aos lead magnets ou face aos logotipos, porque aqui lá está, são casos reais dos clientes que vocês já trabalharam, o que é que vocês já fizeram, que serviço é que vocês já prestaram, e isto permite-vos aproximar cada vez mais àquela tal questão do cliente perguntar que cenários semelhantes aos meus é que vocês já tiveram bons resultados. Só que as pessoas relacionam-se com pessoas. Por isso é que os case studies escritos são top, mas os case studies em vídeo são ainda melhor. E recentemente nós temos estado a fazer um esforço ativo para montarmos este tipo de case studies em vídeo, onde a nossa equipa agenda entrevistas com clientes para o público, o nosso CEO e o meu sócio, falar com os clientes e basicamente a equipa dá-lhes um pequeno resumo de tudo aquilo que foi feito ao longo da jornada do cliente, o que é que foi executado, que problemas é que eles tiveram, lá está. No fundo é a mesma estrutura do case study por escrito, mas a equipa manda isso por escrito ao público para ele ter noção de tudo aquilo que se passou na jornada do cliente, porque hoje em dia eu e ele já estamos completamente fora da entrega do serviço e basicamente agendam essa conversa em que eles estão ali 10, 20, 30 minutos a discutir esses pontos, a falar sobre os vários pontos do case study, a mostrar ao mercado quais é que foram os pontos bons, os pontos maus de trabalhar connosco com transparência total, o que é que eles fariam de diferente, se voltariam a investir na Scalelabs, se recomendam a Scalelabs, realmente o que é que foi feito e o que é que lhes permitiu chegar ao ponto de sucesso através da nossa ajuda. E estes testemunhos por vídeo são o sales asset mais impactante que nós alguma vez já utilizámos, porque é a forma mais transparente de nós conseguirmos mostrar os nossos resultados. E assim nós sabemos, se estivermos a trabalhar com uma lead do nicho A, pegamos na client interview que gravámos com outro cliente que teve bastante sucesso no nicho A e enviamos nicho B, a mesma coisa. E aliado aos vídeos, o quinto trust factor que nós mais utilizamos são simplesmente testemunhos, que é um bocadinho diferente da entrevista, porque a entrevista é uma coisa mais tensa, é uma conversa de 20, 30 minutos, onde mergulhamos profundamente sobre tudo aquilo que foi feito ao longo da relação, e os testemunhos são uma coisa mais orgânica, mais natural, se calhar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, onde o cliente grava com o próprio telefone, em formato selfie até, qual é que foi a experiência de trabalhar connosco, onde é que ele se encontrava antes, o que é que nós prestámos, o que é que ele sentiu que teve mais impacto no negócio deles, se recomendam e, no fundo, um feedback mais geral do trabalho deles com a Scalelabs. Nós pedimos sempre também testemunhos aos clientes mais satisfeitos e utilizamos bastante isto no nosso ciclo de vendas e temos os vários testemunhos também espalhados no nosso site em secções específicas, tal como as client interviews. São igualmente valiosos, são mais fáceis de pedir do que as entrevistas, porque as entrevistas ocupam mais tempo, simplesmente, mas na nossa experiência tem menos impacto nas entrevistas, mas são igualmente valiosos. Portanto, a partir do momento em que começas a ter bons resultados com os clientes, é simplesmente utilizares o mesmo framing que eu fiz há pouco sobre o case study escrito, mas simplesmente substituires a palavra por bora marcar uma client interview, ou podes enviar um testemunho. E quando pedes testemunhos a clientes, envia-lhes um script, porque as pessoas gostam de ter a papinha toda feita e de não estar a pensar, pá, o que é que eu vou dizer? Isso depois também dá aso a vídeos que dão voltas e voltas e voltas, mas na realidade acabam por não dizer nada, acabam por ser simplesmente um vídeo a dizer, olha, trabalhei com a Scalelabs, foi muito fixe. É bom, claro, mas não vai ser um ativo propriamente game-changing ao longo do teu ciclo de vendas. E, portanto, envia-lhes o script, pede-lhes autorização como poderias num case study por escrito. Eu acabei de dizer o script há uns minutos atrás e começa a arrecadar estes testemunhos, começa a arrecadar estes case studies em vídeo, começa a arrecadar estes case studies por escrito. Acima de tudo, e este é um pequeno golden nugget para quem conseguiu ficar aqui até ao fim, o maior trust factor que nós utilizamos até hoje, que está presente em todas as nossas apresentações de vendas e que partilhamos com todas as leads que entram no nosso ciclo, são contactos de clientes. E nós falamos com os clientes abertamente sobre isso e perguntamos, olha, Carlos, estarias disposto a partilhar o teu contacto para nós acrescentarmos na nossa apresentação de vendas para as leads com que nós estivermos a falar, por exemplo, de mercados semelhantes ou que tenham dores semelhantes, poderem falar contigo e poderem esclarecer dúvidas e tu poderes dar-lhe o parecer direto sobre qual é que tem sido a tua experiência ao trabalhar com a Scalelabs. 9 times out of 10, a não ser que ele seja uma pessoa altamente reservada, vão estar 100% ok com isso. É simplesmente acrescentares o contacto desses clientes, acrescentares uma lista de 6 ou 7 clientes que queiram partilhar os seus contactos no final da tua apresentação de vendas e quando estás a fechar o cliente é simplesmente dizeres, depois de apresentares os teus valores, dizeres, olha, e melhor do que eu para estar a explicar como é que é trabalhar com a Scalelabs, tenho aqui uma lista de 7 clientes que nos partilharam os seus contactos para tu ligares e falares com eles e perceberes melhor do que ninguém os altos e baixos, como é que nós podemos ajudar e como é que clientes que tiveram dores semelhantes à tua mudaram as suas vidas, mudaram o seu negócio após X meses ao trabalhar com a minha empresa. Podes fazer isto numa versão mais chapa 4, em que simplesmente tens essa lista de clientes no final da tua apresentação e envias isso à lead, mas também podes fazer isto numa versão mais tailor-made, no sentido em que envias os contactos dos clientes que tiveram
dores semelhantes à lead com que tu estás a lidar ao longo do teu ciclo de vendas, ou que estão em mercados semelhantes e que sabes que vai ser uma mais-valia essas pessoas conectarem e trocarem ideias. Envias os contactos de uma forma mais personalizada. São igualmente valiosos e é um dos principais trust factors que nós começámos a utilizar desde os primeiros resultados que tínhamos na Scale Labs, desde os primeiros clientes que começaram a ter bons resultados, nós pedimos logo autorização para partilharmos os seus contactos e isto foi aquilo que nos permitiu fechar tantos deals num curto espaço de tempo. Começámos a alavancar os contactos dos clientes para eles falarem. Não há nada mais transparente do que isso. Um vídeo não é mais transparente, um case study por escrito não é mais transparente, uma entrevista não é mais transparente do que simplesmente pegar no telefone e tirar todas as dúvidas que eu tenho a tirar sobre determinada empresa, sobre a experiência a trabalhar com eles ao longo do ciclo de vendas. Portanto, eu espero que isto tenha sido útil. Lá está, a velocidade de implementação aqui vai ser super importante. Portanto, dependendo da etapa onde a tua empresa se encontra, onde o teu departamento comercial se encontra, aplica os trust factors que mais se identificarem com a tua fase e começa já a pensar nas próximas fases, naquilo que tu tens que preparar para tornar irrefutável a qualidade do teu serviço e, como tal, aumentares a tua conversion rate.